Fala galera ligada aqui no canal Elétrica em Questão. Continuando aqui na nossa playlist de circuitos elétricos, agora iremos resolver a questão 18. Foi aplicada aqui para o concurso de auxiliar de praças, ali cargo de eletrotécnico, o técnico de elétrica, no ano de 2014. Aqui esse concurso é para a Marinha do Brasil. Então vamos lá. Um circuito divisor de tensão é formado por uma associação de dois resistores, R1 e R2 em série. Então, beleza. Ó. Aí nós temos logo que fazer o nosso desenho, para não acabar é, nos perdendo na questão. De modo que a resistência total é de 150 ohms. Então, a resistência total ali, a soma de R1 e R2, nós vamos ver isso, é 150 ohms. Se a tensão de saída é 20% da tensão de entrada, então a tensão de saída é apenas 20% da tensão de entrada, já que esse circuito é um circuito divisor de tensão, eu quero ali rebaixar a tensão, né? Qual é a opção apresenta os valores dos dois resistores? Então aqui eu tenho que fazer os cálculos para me saber se é a alternativa A, B, C, D ou E está correta. Então galera, ó, trouxe aqui para vocês basicamente como se apresenta, né, um circuito divisor de tensão. Aqui do lado esquerdo eu tenho uma tensão de entrada, então eu vou ter uma fonte de tensão aqui, onde eu aplico a tensão completa aqui nos terminais, neste e neste. E ali eu tenho uma tensão e o circuito divisor de tensão vai o que? Vai, no nosso caso aqui, ó, eu vou ter que fazer com que a tensão de saída seja de apenas 20%. 20% da tensão de entrada. Então, por exemplo, aqui, ó, e eu nessa tensão de entrada aqui, eu aplico entre os terminais 10 volts. Então, aqui na tensão de saída, quando eu for medir aqui no meu terminal, eu tenho que ter quanto? Eu tenho que ter 2 volts apenas. E para isso eu emprego duas resistências, resistência R1 e R2. E aqui eu vou querer calcular, né, essas resistências para me saber qual o valor delas para essa determinada condição, onde a resistência equivalente total é 150 ohms e a tensão de saída é apenas 20% da tensão de entrada. Então, vamos montar aqui as condições. Então, a primeira condição aqui, condição que é a resistência equivalente, como é que eu acho, eu faço, como é que é a minha, eu posso calcular aqui a resistência equivalente? Então, a resistência equivalente, no meu caso aqui de circuito em série, resistência equivalente, aqui ó, REC, resistência equivalente total, será a somatória algébrica de R1 mais R2. E já foi dado na questão, né, que esse somatório de R1 e R2 é igual a 150 ohms. Então R1 e R2 é 150 ohms, mas eu não sei é, qual é o valor da tensão de entrada e também eu não sei o valor, qual é o valor da resistência R1 e R2. Eu vou calcular. Beleza. Qual é a segunda condição, galera? A segunda condição é que a tensão de saída, ó, tensão de saída é o que? É 20% da tensão de entrada. 20% da tensão de entrada. E agora nós vamos fazer algumas considerações e para nós calcularmos os valores de R1 e R2. Galera, quem lembra lá como se calcula, qual é a fórmula do divisor de tensão? Então, o divisor de tensão, ó, quero calcular a tensão de saída, tá aqui, ó.
tensão de saída é igual a tensão de entrada vezes, olha, vezes quem? Então, eu vou querer encontrar o valor da tensão de saída no resistor R2, né? Então, vai ficar aqui R2 R1 mais R2. Então, aqui, esta é a fórmula do divisor de tensão. Olha aqui. O que ele falou aqui? O que a questão determinou aqui? Que a tensão de saída é só apenas 20% da tensão de entrada. Então eu vou colocar aqui, ó, ver tensão de saída. Eu posso só substituir logo aqui, ó, por 0,2. Então tensão de saída, substituindo aqui, ó, é 0,2 vezes a tensão de entrada, igual a tensão de entrada R1, no caso R2, né? R1 mais R2. Então aqui, ó, passando para o primeiro termo, aqui a tensão de entrada, fica 0,2 tensão de entrada, né? Tá multiplicando aqui, vai precisar dividindo sobre tensão de entrada, igual a R2, R1 mais R2. Aqui eu posso cortar, né? Ó, tensão de entrada, fazendo ali uma substituição direta ali, ó, R2 igual a aqui, ó, R2. Ó, quanto é que vale R1 mais R2? R1 mais R2 vale 150. Vale 150. Então aqui, ó, fazendo aqui a multiplicação cruzada, né? Eu vou ter o resultado então final, que vai ser R2, vai ser igual a R2 é 150 vezes 0,2. 150 vezes 0,2 vai me dar R2 igual a 30 ohms. R2 igual a 30 ohms. Então, se eu corresse aqui na minha resolução, eu poderia encontrar aqui, ó, R1 igual a 30 ohms, né? Só que, galera, eu já poderia até matar, né? Porque vai depender muito da sequência utilizada. Então, pode ser R1 né, ou R2 igual a 30 ohms. No caso aqui, a tensão de saída eu podia inverter, né? Colocar o R2, considerar o meu R1 aqui para baixo e o R2 lá para cima, mas que em qualquer um desses dois resistores eu teria uma tensão de saída de 0, ou de 20% da tensão de entrada. Beleza? Então vamos lá. Então, galera, quando eu calculo aqui R2, eu já tenho um valor. Eu já poderia até ali ir marcando ali a minha questão, né? Já poderia até marcar como correta ali a letra C. Mas eu vou agora substituir, né? R1 que eu quero aqui, ó, R1, colocando evidência R1. Então eu vou ter 150 menos R2, que R2 é 30. Então vai ficar R1 é igual a 150 menos 30, vai dar 120 ohms. Então, aqui, para ficar melhor explicado para vocês, tanto faz aqui, ó, R1 ser 120 ou R1 ser 30. Só que se R1 for 30, R2 terá que ser quanto? 120, porque a somatória algébrica, a resistência equivalente de R1 e R2 tem que dar quanto? 150. Então a resistência equivalente aqui tem que dar quanto? 150 ohms. Beleza? Então a proporção de resistores que vai me dar a tensão de saída de 20% da tensão de entrada será essa, onde eu utilizo R1 ou R2, mas eu tenho que usar
uma resistência de 120 e outra resistência de 30 ohms. Então, onde é que eu tenho aqui a resistência de 30 e 120? Aqui não é, no A não é, B também não é, né? Aqui, ó, eu vou ter como resposta correta a letra C, C de casa. Então eu ia no meu gabarito e marcava com certeza a letra C. Veja que todas as combinações, ó, R1 10 e R2 140, todas vão me dar uma resistência equivalente, ó, de 150 ohms. Mas a combinação que vai me dar uma tensão de saída de 20% da tensão de entrada é apenas essa combinação, que poderia ser também aqui, R2 igual a 30 ohms, R2 igual a 30 ohms e R1 igual a 120 ohms. Beleza? Aguardo por vocês na próxima questão.